falando, isso quer dizer alguma coisa. Por que só o protestante e o católico não faz isso? Sendo que todo mundo é cristão. Então, peraí. Tem uma coisa diferente. Que não, o acordo de paz, ele... O que tá acontecendo nesse acordo de paz? Todos os reféns foram libertados? Serão libertados? Cara, eu fiz um programa hoje cedo, mas continua, Luan. Não, é eu quero saber os desdobramentos também desse acordo de paz. Ele tá num período muito frágil. Nesse exato momento tá muito frágil. O Netanyahu deu uma declaração falando que se o Hamas não cumprisse, principalmente a deposição das armas, ele usou até uma frase do Trump que o inferno se abriria novamente sobre a faixa de Gaza e sobre o Hamas. O que tá acontecendo? Foram 20 pontos que foram postos ali para se atingir o processo de paz. Mas desde quando o Trump anunciou, ficou claro que os 20 pontos não estavam totalmente alinhados de como ocorreriam. E foi em torno de 5 a 6 pontos ali que foram acertados. Os dois principais. A saída em fases, né, da faixa de Gaza do exército israelense e a devolução de todos os reféns, inclusive os corpos. Tá? Todos os reféns vivos saíram, tudo certo. Os corpos foram devolvidos 4 até o momento. Hoje de manhã, em Israel, né, que eles estão à frente, lá no Israel agora já é à noite, né? Hoje de manhã, Israel informou que um dos corpos não é de nenhum refém deles. Os caras colocaram um corpo qualquer ali no meio pra fazer nudo. Falar que tem. E não tá dando previsão de quando vai devolver os outros corpos. Imagina a situação que esses corpos estão. Nossa. Se tiver ainda, né? Então, assim, isso tem uma importância enorme pros israelenses, reaver esses corpos, fazer o funeral devido, tudo certinho, o rito, né, religioso para eles, para as famílias. Isso tem importância enorme. O Hamas, a gente vê ninguém dos militantes pró-Hamas estão falando que assim, olha, alcançar a paz e o povo de Gaza está livre. Não. Continuam com a história do genocídio, ninguém tá falando de quem foi que alcançou a paz, e estão descendo o pau no Trump, estão descendo... Pô, tem vídeo, cara, dos palestinos, assim, na frente, we love you, Trump, eu mostrei isso no canal, we love you, fazendo coraçãozinho, agradecendo o Trump. O Trump foi recebido com honras, assim, cara, que eu fiquei surpreso quando eu vi. Segunda-feira em Israel, né? O Jerusalem Post publicou a capa deles, a silhueta do Trump, e dentro da silhueta do Trump a foto de todos os reféns. Caramba. E tava escrito O Pacificador. Então, assim, dos dois lados, inclusive da população. E o que tá acontecendo dentro da faixa de Gaza? O Hamas tá em guerra com os outros clãs lá dentro, as famílias que são contra o controle do Hamas, eles estão trabalhando para que o Hamas não volte a ter todo o poder. Tem grandes famílias lá também dentro. Tem armada e tudo. Sim. E tá uma guerra lá dentro. E o Hamas, nas zonas que eles estão controlando, estão pegando, fazendo justiçamento. Quem eles acreditam que colaborou com Israel de alguma forma ou outra, estão enfileirando, ajoelhando e fuzilando em praça pública. E você vê, né? Tem vídeo disso, tá? Não é que contaram, não. Tem vídeo do Hamas fazendo isso. E você vê, né, Paulo? Depois que a gente fala que a instituição mais forte do mundo é a família, é por conta disso, né? Uhum. Por conta, você vê, igual um grupo terrorista super armado, quem tá combatendo eles dentro do território deles são famílias que provavelmente também estão armadas, e a família é o elo mais forte que a sociedade tem, né? Pois é, meu velho. Pois que louco, meu. Então... É uma instituição tradicional, se você for olhar. Mas porque é a base celular da sociedade, né? Depois do indivíduo é a família. E você não vai, no geral, você não vai ir contra a sua família por causa de um governo. De jeito nenhum. E é por isso que os revolucionários precisam quebrar a unidade familiar. Porque ele precisa do indivíduo enxergar como o Deus, a religião e a família, o partido, o movimento. E por isso que eles fazem essa lavagem cerebral. Ô Paulo, e você acha que é uma profecia bíblica se cumprindo? Que o pessoal falou assim, o Trump tá fazendo um acordo de paz agora, e isso daí tá na Bíblia, né? Tem um acordo de paz lá. Cara, é que assim, Luan, vamos lá. Existe escatologia? Existe escatologia. Só que escatologia não é
uma coisa que é assim, eu acordei de manhã, comecei a estudar esse negócio, aí fiquei ali estudando, agora eu vou falar de escatologia. Cara, escatologia, ela, se você olhar bem, ela vai funcionar sempre em viés de confirmação. Sim. Cara, você pode aplicar viés de confirmação em escatologia do jeito que você quer. E eu sou muito religioso, sou muito católico. Tem coisas, cara, que a gente vê, por exemplo, Cristo, quando foi perguntado sobre o fim dos tempos, ele falou: nem eu sei, só o Pai. Deus Pai, da Santíssima Trindade. Então, cara, se você pegar, por exemplo, a Guerra do Yom Kippur, você consegue encaixar perfeitamente. Perfeitamente, porque tinha os Estados Unidos envolvidos, tinha outras nações se levantando contra Israel. Era uma situação que, se você for olhar mais crítica, óbvio que o terror que envolveu a morte das 1.200 pessoas, a forma que foi, ela foi mais impactante. Mas a Guerra do Yom Kippur, ela foi muito mais crítica. A Guerra dos 6 Dias, então, muito mais crítica. Em todas elas você tinha ali a intervenção de que você tinha os elementos e os atores, algo que você poderia encaixar ali, né? A questão escatológica. Então, eu não tô dizendo que todo mundo que faz escatologia nesse sentido tá fazendo de má fé ou para levar um benefício. Mas é muito fácil, cara, trabalhar com viés de confirmação é a coisa mais gostosa do mundo, principalmente com a internet hoje. Porque você vai falar o que as pessoas querem ouvir, isso vai gerar views, isso vai gerar monetização, você vai falar para uma bolha que vai te engajar, você vai ganhar notoriedade. Cara, você só tem benefícios. É o caminho mais fácil. Sim. É sedutor. Só que, escatologicamente, você pode aplicar isso. E ainda mais no Brasil, cara, que as pessoas são imediatistas. Todo mundo que tá falando disso, quantas você acha que estudou de fato a Guerra dos 6 Dias? Quantas estudou a Guerra do Yom Kippur? Sabe detalhar isso? Então assim, é cômodo usar a escatologia para isso. E aí você tem aí nada contra os irmãozinhos protestantes, mas vamos lá. O protestantismo, ele é baseado em que qualquer pessoa ela tem a capacidade de deduzir a realidade, as escrituras, e ter ali uma visão da realidade, do que está acontecendo, porque ela foi iluminada. Pode até ser, mas isso não é comum como os protestantes colocam. Isso é uma divergência muito grande entre protestantes e católicos. E o católico, ele tem muito mais uma visão hierárquica da coisa. Por isso que nós temos os santos. Então tem pessoas que, assim, cara, nós temos doutores. Por exemplo, você não vai falar que São Tomás de Aquino não foi alguém que foi tocado pelo Espírito Santo. É óbvio que foi. É tanto que os próprios protestantes falam de Tomás de Aquino, no tiram-são. Eles não falam, eles tiram-são? Tiram-são, né? O Tomás de Aquino lá, o Agostinho, não fala de Santo Agostinho. Mas antes da Reforma Protestante já existia Santo Agostinho, já existia São Tomás de Aquino, e são pessoas que estão dentro disso, mas que, assim, tem todo um estofo, cara, você tem toda uma doutrina, você tem todo um estudo. E hoje em dia, a gente vê a discussão, principalmente é muito engraçado ver isso no Twitter. Puta, a galera, cara, com um monte de falácia que não tem fundamento histórico. Então, é um problema que existe dentro do protestantismo isso, tá? Que é a autodeterminação do indivíduo em conhecimentos nesse sentido, e que aí a pessoa começa a encaixar qualquer coisa. Aí você tem expoentes hoje que são famosos na internet, que são pastores e tal, mas você vai ver essa questão escatológica, majoritariamente, se não dizer quase que absolutamente, são protestantes. Dificilmente você vai ver um católico fazer isso dessa forma. É verdade mesmo. Porque tem um problema nisso. Cara, a escatologia não é uma coisa que você... Só que aí é a questão da veia do entendimento protestante. Eu sei que vai ter muita gente que vai ficar nervosa comigo, vai me xingar, tava gostando desse cara, mas quando chega nesse ponto, não sei o quê, porque eu não tô falando o que as pessoas querem ouvir. Mas eu tô falando... Isso quer dizer alguma coisa. Por que só o protestante e o católico não faz isso? Sendo que todo mundo é cristão. Então, peraí, tem uma coisa diferente. Mas aqui tem o ponto central do que muda a visão que o católico tem, né, do entendimento espiritual, da Bíblia e de tudo, que está no magistério da igreja, e na doutrina, e na tradição, e como o protestante vê. Entende? O protestantismo, ele tem as suas vertentes principais, mas tem as denominações que, de repente, a gente montou a igreja, eu brigo com você porque eu tenho uma visão diferente, eu abro outra igreja e vai abrindo.
Então, tem essa diferença. As maiores igrejas aqui de São Paulo, do Brasil, foram assim, né? Foi. Se você A Mundial... Foi a Mundial, que aí saiu o pastor de lá e foi pra outro. Que era tudo da Universal no começo e foi saindo, que é da prosperidade que o pessoal fala, E né? vou te falar, todas as igrejas são lotadas, hein? Uhum. Ali no Brás, ali a gente vê um monte dessas igrejas, né? Tem um monte da igreja ali, é cheia. Entendeu? Mas aí, cara, ok, ninguém tá infringindo a lei. A gente vai entrar numa questão espiritual, mas aí Nosso Senhor que vai julgar cada um. Sim. Entendeu? Enfim, mas então por isso eu acho muito complicada essa questão escatológica. É atrativo. Cara, é um caminho facílimo. Tem uns picaretas aí na internet, minhas abelhinhas e não sei o quê, que olha, inventa cada coisa, cara, com notícia e fala que o passarinho cantou e que vai começa a falar em código. Nossa, cara, aí o pessoal... Tem bastante, ó. Tem um pastor aí, cara, que é complicado, viu? É complicado. Aí tem aqueles que colocam rito espiritualista, né? Tem um lá que fala que é a era de não sei o quê. Cara, tem umas coisas bizarras, viu? E o pessoal adere. Por quê? Porque, cara, a coisa mais gostosa do mundo é o viés de confirmação. Você ouvir aquilo que você quer, cara, e que vai mostrar... Eu sabia que tava no fim dos tempos. E tava no caminho, e essa é explicar. Por isso que o xadrez 4D, quando a gente traz pro campo político de novo, deu muito certo. Entendeu? Deu muito certo. Mas aí é uma questão mais de formação do brasileiro. Não tô colocando isso na culpa dos protestantes, não, de maneira alguma, pra não ficar mal entendido. Mas é um problema, né, muito da questão da formação, do imaginário, da falta de conhecimento, estudo do Brasil. Cara, um pedreiro, ó, só pra gente ter uma noção. Em 2016, estava com vazamento na Câmara dos Deputados. E aí chamaram lá o pessoal da manutenção para descobrir de onde estava o vazamento, abriram e encontraram a Câmara do Tempo, que os pedreiros deixaram na construção de Brasília. Uma cama? Câmara, uma Câmara do Tempo. Eles deixaram tipo um espaço assim de 4x4, acho que era 3x3 metros, assim, vazio. Aí eles deixaram lá várias coisas. Uma marmita, uma escova de dente, deixaram cartas, uma mensagem. Os pedreiros fizeram isso. E tinha uma mensagem na parede escrita por um dos pedreiros em latim. Caramba, em latim? Aí encontraram a neta desse pedreiro e ela falou, não, meu avô ele era um homem simples e tal. Cara, o pedreiro na construção de Brasília, 70 anos atrás... dominava e deixou uma mensagem em latim na parede, brother. Então, assim, você pega culturalmente aonde estava o alcance do brasileiro, aí você vai entender o que a gente estava falando, por exemplo, de 64, que o Arnaldo Jabor escreveu, e aonde a gente está hoje. Hoje o pessoal é fazendo festa para soltar Deolane na porta da cadeia em Oruan, meu. Em Oruan, pelo amor de Deus. Tem essa matéria, você encontra fácil. Mas o Oruan toca as crianças chorando lá. Você não vê as crianças cantando funk chorando? Cara, a gente tá falando de um pedreiro, um cara simples que dominava o latim. Os caras tiveram, olha só, vamos criar uma Câmara do Tempo aqui com mensagens. Cara, tinha uma mensagem que esse aqui seja um lugar que o futuro do Brasil seja trabalhado por pessoas boas. Então, assim, você tinha um senso de transcendência. Hoje o Brasil ele é um país completamente materialista. O material é um momento. Por isso que a putaria no Brasil toca tanto. Sabe? É complicado isso. É engraçado, né, Paulo? Eu tava vendo, a população, ela se preocupa muito com coisas muito supérfluas, né? Igual esses dias eu tava na academia, tava tendo jogo do Brasil, né? De manhã cedo. Sim. Tava na O Japão e a Coreia. tava Nossa, o pessoal preocupado com o Japão e não sei do que. Aí um amigo meu falou, pô, não, você não tá preocupado aí, não? Eu falei, o governo empurrando um imposto a cada 30 dias, eu vou ficar preocupado com o jogo de futebol? Eu quero que o Brasil perde de 10. Ele falou, pô, você é revoltado. Eu falei, não, pô, mas eu quero saber de futebol, meu. Futebol não... Já falei até uma frase pro meu pai, futebol não dá bandeira pra ninguém. Eu amo futebol, mas eu concordo plenamente com você, cara. O Brasil todo fudido, eu vou ficar... Não, e pior, todo mundo lá olhando, o pessoal todo, eu falei, caramba. Cara, eu gosto. Já pensou se fosse assim? Mas já pensou se fosse assim, sei lá, pra uma votação importante? Pra alguma coisa que realmente vai mudar o país? Não é complicado, Paulo.